Hoje é dia 30 de novembro. Hoje, se você for olhar qualquer jornal por aí, qualquer site de notícia por aí, televisão, o que você olhar por aí, com toda certeza você vai encontrar a seguinte notícia: dinossauro, ele está sendo cogitado para assumir um lugar lá no tal do STF. Dinossauro está se preparando para uma sabatina no Senado, porque vai lá pro tal do STF. Dinossauro tá assim, dinossauro está assado, dinossauro. E todos os lugares que você hoje, dia 30 de novembro de 2023, você procurar por aí, você vai encontrar toneladas de notícias, tudo relacionadas, tudo convergindo para esse tal de dinossauro. E aí, a nossa proposta hoje é a seguinte: é responder a seguinte pergunta: afinal de contas, quem é dinossauro? Quem é esse ser que está sendo falado aí mais de bilhões de vezes por toda essa mídia aqui no nosso país? Nós tivemos o desprazer de conhecer pela primeira vez esse tal de dinossauro lá 11 meses atrás, lá no começo do ano, quando houve aquela questão lá do 8 de janeiro. Naquela ocasião, dinossauro, ele deu o ar, quer dizer, o ar pesado, né? Extremamente pesado, porque se você não souber, dinossauro, o bicho é um monstro, assim, um monstro. Já viu aquela baleia, aquele hipopótamo, parece que engoliu umas 400 melancias deste tamanho? É assim que é dinossauro. Então, dinossauro, 11 meses atrás, deu o ar extremamente pesado, desagradável da presença dele. E aí, dinossauro, ele, entre outras coisas, ele abriu o cacete lá do bico dele, ele latiu, que ele estava lá na caceta lá do escritório dele e viu aquela situação lá do 8 de janeiro. Eu vi tudo, segundo aquele vagabundo mentiroso. A partir daí você vai começar a fazer um quadro colocando as peças nos lugares para saber quem é dinossauro. Vagabundo mentiroso, patife. Depois, esse patife, esse mentiroso, ele foi convocado para prestar um depoimento em uma CPI relacionada com o 8 de janeiro. E aí, aquele palhaço é a outra peça para você saber quem é dinossauro, além de vagabundo, patife, mentiroso, ele é um palhaço. Naquela ocasião, ele deu lá o show de terror dele. Dinossauro, ele jogou a pata dele de jegue lá para o espaço e aquela frase dele que a esquerda acha assim genial, intelectual, suprema, uma coisa lá no 8 de janeiro. Porque aí nessa ocasião ele negou que tinha visto alguma coisa. Só que ele antes deu uma entrevista, ele latiu que ele estava lá na caralha, lá naquele escritório de vagabundo dele, no escritório de desocupado dele, e viu tudo. Aí depois ele negou, ele disse: não, eu não vi porra de nada. Eu até já fiz vídeo abordando bem essa questão. Estava apresentado para o Brasil, para o nosso desprazer, esse tal de dinossauro. Vagabundo, patife, mentiroso e principalmente um palhaço. Tem duas coisas que definem bem quem é dinossauro: palhaço e mentiroso. Porque a partir dali, meu amigo, o que nós assistimos aqui no nosso país, na figura grotesca, esse ordinário, esse tal de sinistro da injustiça, foi isso: um palhaço e um mentiroso. Ora mentiroso, ora palhaço, ora mentiroso. E foi dessa forma que dinossauro ele foi levando, com aquele barrigão desgraçado dele, aquela pança do inferno dele, parecendo um jegue lá com 500 melancia ali dentro, foi empurrando a desagradável presença dele diante de nossos olhos.
ele também ficou conhecido aqui perante nós brasileiros por causa daquele episódio das câmeras lá no tal do Ministério da Injustiça, onde aquele rato, aquele patife se esconde, porque ele se recusou a entregar as gravações relacionadas com aquele 8 de janeiro. Ele disse que tinha visto. Aí depois ele abriu a caralha do bico dele e disse que não viu porra de nada. A contraprova nisso aí seria ele pegar aquelas câmeras que tinha lá no tal do Ministério da Justiça, o esgoto lá onde ele se esconde, e deixar para o país inteiro ver e tirar a dúvida, tirar a prova. Afinal de contas, seu vagabundo patife, você viu essa caceta lá do 8 de janeiro ou não? Só que o patife, ele foi enrolando, fazendo palhaçada, fazendo patifaria, bem ao estilo dele, que isso que dinossauro é, um vagabundo, palhaço, cínico. E ele não entregou as tais câmeras com as gravações daquela situação lá do 8 de janeiro. Ok? Daí, magicamente falando, mas também a gente não poderia esperar nada de diferente. Mula, né, que é o chefe dele, né, o patife, vagabundo, ladrão, cínico igual a ele, Mula começou a jogar o nome de dinossauro por aí para ele ocupar um lugar lá, naquele esgoto lá do STF. A esquerda vem tratando essa questão, esse tema de dinossauro ir lá para aquela porra daquele STF como sendo uma coisa assim incrível, maravilhosa, espetacular, da qual nós que estamos aqui do outro lado deveríamos estar morrendo de inveja e de preocupação. Cara, como é que eu vou deixar de dormir, eu vou deixar de comer, eu vou deixar de viver a minha vida porque dinossauro, esse vagabundo, esse palhaço, esse patife, esse rato, ele está indo lá para um lugar que tem tudo a ver com ele, porque o STF é um esgoto, é um ninho de vagabundos, é um ninho de ratos, de canalhas, e ele está indo exatamente para o lugar certo. Aprovado para entrar naquela porra daquele STF ali, não precisa de desgraça nenhuma. Dias Toffoli ali é a prova disso. É um ser ignorante daquele que levou o cacete quando fez concurso para a magistratura, foi reprovado na primeira fase, entrou fácil ali naquela porra daquele STF. Não tem dificuldade nenhuma. Então eu acredito que dinossauro ele vai entrar naquela porra. Agora, a esquerda está tratando isso como se fosse uma coisa sublime, uma coisa assim de encantar os olhos, de seduzir corações e mentes. Dinossauro lá naquela porra daquele esgoto, um rato como ele tá indo pro lugar certo. Seria bom se ele arrastasse Mula com ele, porque iam ser dois ratos, dois vagabundos, dois canalhas no lugar certo, dentro de um esgoto fedorento chamado STF. Meu amigo, a grande verdade nessa converseira toda, esse papo de imbecil, de dinossauro ir lá para aquela porra lá de STF é a seguinte: é uma verdadeira cortina de fumaça, porque a esquerda, depois que aconteceu aquele episódio lamentável, que eu até fiz o último vídeo aqui e mandei o STF ir lá para casa da porra, a morte do senhor Clériston Pereira Cunha nas mãos daqueles vagabundos lá do STF. Agora, a esquerda, ela não tem mais aquele argumento, aquela mentira que eles sempre contaram repetidas vezes de que eles foram torturados, foram perseguidos, foram executados durante o governo militar. Porque agora existe um cadáver que é do nosso lado e que perdeu a vida, um cara inocente, um cara que não devia nada nem para a justiça, nem para a polícia, nada, e simplesmente ele foi executado lá pelos vagabundos lá do STF.
Agora, como é que esses vagabundos, esses bandos de patifes, de canalhas, eles vão poder sustentar aquela conversa fiada, aquele papo de bandido, de filho da puta, de que eles estavam há 40, 50 anos atrás lutando por uma porra de democracia e que o governo militar perseguiu o coitadinho que estava lutando por tal de democracia. Como a inocente foi executada? Como é que eu vou sustentar essa porra? Não tem como, cara. Entendeu? Ah, que eu tava lutando por democracia é o caralho. E eu já falei em outras ocasiões que o motivo pelo qual o governo militar ele perseguiu Lula, Dilma, Dirceu, Marighella, o Genuíno, todos esses filhos da puta, tudo vagabundo, é porque eram tudo vagabundos. Ladrão do caralho, vagabundo, terroristas, associados com organizações terroristas. Foi por isso, não foi por causa de porra de democracia nenhuma. Eles eram tudo vagabundos e mereceram mesmo. Deveriam ter levado inclusive bala, alguém do nosso lado. Como é que nós vamos explicar isso? Nós que passamos a vida inteira latindo que a gente estava lutando por democracia e fomos torturados, fomos perseguidos, fomos um caralho pelo governo militar. Como? Se hoje o cadáver que tem é resultado nosso. Como? Compreendeu? Então, essa história de dinossauro, esse vagabundo, esse patife, é uma gigantesca cortina de fumaça para tentar encobrir aquele triste e lamentável caso do nosso amigo lá, o nosso colega, o senhor Clériston Pereira Cunha. Como não poderia deixar de ser, a mídia podre, vagabunda, esgoto aqui do nosso país, esse lixo, né, Globo, CNN, Band e todos os outros por aí, tudo lixo, tudo vagabundo por aí, eles abraçaram e estão abraçando de maneira entusiasta essa converseira de dinossauro. Não, porque dinossauro vai lá pro STF. Parece que é Albert Einstein, cara. Sério, ou Leonardo da Vinci, ou Nikola Tesla. Parece que é um desses caras iluminados, esses grandes gênios da história da humanidade que está indo pro STF. Não, porra! É dinossauro, um vagabundo do caralho lá, um imbecil, um palhaço mentiroso, mas a imprensa vagabunda parece mesmo que é um cara, Winston Churchill, por exemplo, que está indo lá para a porra daquele STF, aquele esgoto, e já que o nosso país ela realmente é podre, é vagabunda, é um esgoto. Enfim, esgoto com esgoto, um abraçando o outro, um cuidando do outro, um protegendo o outro. Mas é isso. Em resumo, meu amigo, aquela pergunta que eu fiz lá no começo do nosso vídeo. Quem é dinossauro? Dinossauro é como eu falei o tempo todo. Palhaço, vagabundo, patife, cínico, principalmente mentiroso. E pronto, é esse que é o ser que a imprensa por aí, a mídia podre por aí, está tentando vender para você, empurrar para você que é um cara iluminado, um cara, enfim, do fim lá da galáxia, que está indo para aquela porra lá. Que grande porcaria do caralho, cara. Colocar qualquer lixo lá, qualquer esgoto lá, é a mesma coisa. Aliás, de repente, se você pegar uma lata de esgoto, uma lata lotada de merda e colocar lá dentro, é muito melhor até do que esse tal de dinossauro. Muito bem, meu camarada, é o seguinte, vídeo de hoje concluído. Gostou da nossa conversa? Compreendeu tudo direito? Faz favor, gostei, se inscreva, compartilhe, pode dar sua opinião, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo aqui para a nossa conversa todas as semanas, tudo certo? Seguinte, hoje é quinta-feira, cara, então é isso aí. Fim de semana chegando, com certeza você vai curtir, você vai descansar. Então, boa sexta para você, que já amanhã.
Depois, excelente sábado, perfeito domingo, tudo de bom para você. Aproveite bem, curta bem, enfim, até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.